pra você que está aqui de quarentena, assistindo vídeos no YouTube, tentando achar alguma coisa pra fazer pra não entediar. Eu não sei você, mas eu já surtei umas 500 vezes em apenas 3 dias de quarentena, mas a gente vai tentando manter a paz interior. Eu moro num lugar onde no meu prédio tem 1.313 pessoas morando. No prédio da frente tem mais 1.313. No prédio do lado, do outro, cada um desses tem 1.313 pessoas. Adivinha o que aconteceu com a minha internet? Pifou, né? Aí eu estou de quarentena presa em casa sem internet. Então o que eu tô fazendo? Vídeo, porque eu gosto de fazer vídeo. E eu sou tão retardada que eu mesma gravei um vídeo que eu mesma assisti e eu mesma morri de rir do vídeo que eu mesma gravei. Então se você quiser ver esse vídeo, que eu achei muito massa, você pode ir lá no meu Instagram, no IGTV, assistir. Que é um vídeo que eu fiz da diaba da Jennifer, que eu tava trabalhando na home office e foi no banheiro, né? E não desligou a câmera, porque acho que ela nunca trabalhou home office na vida. Mas enfim, então você pode ir lá se divertir também. Temos alguns aparecimentos aqui também no YouTube, tipo o Whindersson postando o vídeo, que é uma coisa assim, né, espetacular. A crise está fazendo reacender a internet. E neste vídeo de hoje, ser humano, sabe o que eu vou falar pra você? Um negócio muito importante sobre negociação. Sabe por quê? Vou te contar por quê. Estamos em um momento de negociar coisas. E aí eu quero te dar 3 dicas de negociação nesse vídeo. Eu já falei sobre negociação no canal do YouTube. Se você tá me assistindo pelo Instagram ou pelo Facebook, dá uma olhada lá no YouTube que eu tenho alguns vídeos sobre negociação. Mas assiste esse aqui, que esse aqui tá bom. É o seguinte, 3 dicas. Presta atenção. Primeiro, você tem que entender que neste momento agora, a gente precisa aceitar a situação que está acontecendo e já fazer uma projeção para os próximos meses. Se você é empresário, empreendedor, autônomo, ou você não tem porra nenhuma, você está querendo empreender e você tem conta fixa para pagar, aceite que estamos em um período de crise, uma pandemia mundial e o mundo nunca viu nada assim. Já passamos pela Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, gripe aviária, gripe suína, gripe espanhola, só que, inclusive na gripe espanhola morreram 40 mil pessoas no Brasil, só que nunca passamos por uma situação como essa que o mundo tá passando todo. O mundo, gente, está assim, tipo, meu Deus, o que eu faço nesta crise? Ninguém sabe. A gente vai descobrir o que acontece agora e talvez se houver uma próxima pandemia mundial, aí a gente sabe o que fazer e o que não fazer. Então, aceite que estamos em crise e aceite que você vai precisar negociar principalmente as suas contas fixas. Então pega aí seu caderninho, sua folhinha do lado e comece a anotar quais contas fixas que você tem, que você vai aprender a negociá-las today, right now, querido. É o seguinte, sobre negociação. Primeira grande crença sobre negociação, que de todos os workshops que eu já fiz, gente, empresários de todos os tamanhos falam a mesma coisa. Não, eu não gosto de negociar porque eu sinto que eu estou tirando vantagem da outra pessoa e eu não gosto de tirar vantagem de ninguém, não sou uma pessoa mala. Negociação não tem nada a ver com ser mala, ser humano. Negociação é troca de interesse. Se você é autônomo ou já vendeu alguma coisa na sua vida, qualquer coisa que seja na sua vida, nem que seja o seu carro, você sabe que você põe um valor lá que muitas vezes você já tem uma quantidade que você pode negociar. Você, dependendo da necessidade que você está de vender seu carro, sua casa ou algum produto que você esteja vendendo, você tem mais flexibilidade para poder fazer negociações enquanto vendedor. Então não fica com essa crença besta de que negociar é tirar vantagem. Não é, tá? Negociação é simplesmente uma troca de interesse. Troca de interesse é negociação. Anota aí. Negociação é troca de interesses, que isso vai salvar a sua vida. Põe isso no seu coração, ok? Então tá. A primeira coisa que você tem que saber para poder começar uma negociação? Zopa! E eu não vou falar nesse vídeo o que significa zopa, porque se você souber, se você já assistiu o que significa zopa, você vai escrever aqui embaixo nos comentários, tá bom? Porque eu quero ver se você está prestando atenção nos vídeos que tá passando por aqui. Obrigada. E aí é o seguinte, quando você cria a sua zopa, você tem que ter o seu mínimo e o seu máximo de negociação. Então vamos supor que você esteja lá negociando com o cara, com a imobiliária ou com a pessoa, com o locatário, o preço do seu aluguel. A primeira coisa que você vai fazer antes de ir lá é definir o quanto você gostaria de pagar no próximo mês. Vamos supor que a sua Vamos supor que a sua negociação ideal seja, você não paga o próximo mês, paga 30% no segundo mês e 50% no próximo mês. Esse valor remanescente você simplesmente não paga. Vamos supor que esse seja o seu ideal. Tipo, nossa, eu ficaria muito feliz se o cara aceitasse isso. E aí, qual que é o seu mínimo? O mínimo eu aceito pagar 50% do próximo mês, 50% do outro, 50% do outro, e o valor remanescente eu parcelo em 12 vezes e pago no ano seguinte. Beleza. Então, você tem uma zona de acordo possível.
Quando você for... Por que você tem que ter essa zona? Se você chega simplesmente lá com a sua intuição lá para poder negociar, você vai fazer provavelmente uma péssima negociação, porque você não se organizou, você não sabe o que é bom ou ruim para você, você não tem referência para poder ter aquele diálogo. Se você não tem referência, a probabilidade de você ter saído numa péssima negociação é grande. Então se prepare, se organize antes de ir lá. Essa foi a primeira dica. Segunda dica. A segunda dica é você criar degraus de negociação. O brasileiro tende, pela minha experiência, tá? De tudo que eu já negociei, de todos os contratos que eu já fiz, assim, eu tinha... A minha média de fechamento de contratos nos últimos 3 anos, o ticket médio foi de R$25.000. Então, 25 mil é um valor alto. É quase o preço de, dependendo do carro, né? É o preço de um carro. Então, esse tipo de negociação grande, as pessoas tendem a negociar cerca de 1 a 2 vezes. Então, isso envolve negociação de imóvel, negociação de venda de carro, negociações de preços grandes, de alto valor agregado. O cliente ou a outra pessoa, a outra parte, tende a negociar até 2 vezes. Quando você está falando de valores menores, de até R$500, as pessoas tendem a negociar até umas 4 vezes. E nesse intermédio, as pessoas negociam uma média de 3 vezes. Por que eu tô te falando isso? Isso é muito importante. Porque muitas vezes, quando a pessoa se prepara, quando ela tem um planejamento antes de ir lá negociar, ela sai do ideal dela pro mínimo. Isso é uma queda muito brusca. Mostra que você não tem preparo. Imagina que isso é um jogo de pôquer. É como se você tivesse claramente mostrando que você tá com uma carta fraca, você não sabe jogar, e aí as pessoas vão tirar o seu dinheiro daquele jogo, porque é assim que funciona o pôquer, né? É sobre tirar o dinheiro de quem não tem dinheiro, já. Enfim, é uma coisa muito esquisita. Então você vai fazer alçadas. Você vai se preparar 4 vezes, você vai fazer como se fossem 4 degraus de negociação do que você gostaria que acontecesse. Onde você tem o seu ideal, você tem o seu mínimo que você consegue aceitar, você não consegue aceitar menos do que esse mínimo, e ele tem que ser real, tá? E aí, entre ele, você vai criar mais 2 degraus, até você ter 4 degraus de negociação possível no total. Essa é a segunda dica. E a terceira dica, gente, e mais importante de todas, é você aceitar no seu coraçãozinho de ameixa que negociação não é somente sobre dinheiro. Eu já falei sobre isso umas 500 bilhões de vezes e as pessoas continuam insistindo e ficar pedindo desconto, é negociação? Mas é uma forma muito pobre de negociar, gente. É uma forma tão pouco inteligente. Você tá aqui no YouTube querendo aprender alguma coisa da sua vida, vê se aprende isso também. Você pode negociar preço, forma de pagamento, tempo de pagamento, primeira parcela. Você pode negociar troca de serviço. Gente, usa a sua criatividade. Quando você for negociar, tenta responder a seguinte pergunta: quais são todos os recursos que eu tenho enquanto pessoa ou enquanto empresa, ou os dois, e que eu posso oferecer para outra parte que ela poderia ter interesse? Ou seja, será que ela tem interesse nos meus serviços? Tem alguma coisa que eu sei fazer que essa pessoa poderia ter interesse? Será que tem alguma coisa que eu vendo que essa outra pessoa poderia ter interesse? Será que tem alguma inteligência mercadológica que eu tenho e que essa outra pessoa poderia ter interesse? O que mais eu tenho que essa outra pessoa poderia ter interesse? Negociação é troca de interesses. Isso é negociação. Anota, filhos, lá na sua alma, que você vai crescer na crise desse jeito. Hashtag cresci na crise. É isso que eu quero você postando aí. Eu não quero que você falência na crise. Eu quero que você consiga passar por esse momento da melhor forma possível, se é que isso é possível. Se você tem uma empresa, um negócio, um CNPJ aberto, dá uma olhadinha em tudo que o governo está fazendo. Eu não vou passar nenhum dado aqui porque está mudando muito rápido. Sai MP, volta MP, revisa MP, aí de manhã tem uma coisa, à tarde outra coisa, à noite é outra coisa. Só que o fato é, o governo está fazendo uma série de medidas para poder ajudar as empresas não falirem, ajudar as empresas, principalmente os pequenos empresários, a passarem por esse momento de dificuldade. Então fique atento. Use 2 sites para poder se referenciar. O primeiro, que é para você ter uma perspectiva geral, não é para você levar isso como verdade, mas para você ter uma perspectiva geral, dá uma olhada no G1, que é um site de notícias, e eles tendem a dar um panorama um pouco mais realista sobre o que o governo está fazendo em questão de ações, não sobre opinião, tá? Não vai ser influenciado pela opinião de esquerda, direita, centro desse povo. Aí a segunda coisa é, na hora que você clicar no link e for ver de onde que é esse documento, o único site que eu digo pra você que é confiável, primeiro, o sites.gov.
Ele é .gov.br. Não é .com.br, não é .com, não é .br, é .gov.br. Todas as MPs, todas as leis, todos os pronunciamentos oficiais do Brasil são publicados no site www.planalto.gov.br. Se você recebeu corrente do WhatsApp, mensagem, se você está recebendo de outros sites, não confie. Averigue a informação que você está recebendo, porque se você tomar uma ação, não vou pagar os meus impostos porque eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um advogado dizendo que não precisava. Não confie. Procure a informação. Você não quer colocar sua empresa em risco mais do que ela já está. Então tome cuidado. Esse é o momento de você desconfiar das informações que você está vendo. Então, para concluir esse vídeo, prepare-se para a negociação. Crie uma Zopa, e se você sabe o que é Zopa, digita aqui embaixo para mim, por favor, mostre que você sabe o que você está fazendo. Depois, crie escadas, degraus de negociação. Terceiro, não negocie somente valores, pense em negociar interesses. E a quinta dica, esteja atento à fonte das informações que você está olhando. Eu espero que esse vídeo tenha sido realmente muito relevante para você. E se você acha que ele é relevante para outras pessoas, compartilhe não somente esse vídeo, mas qualquer vídeo que seja realmente relevante e que a pessoa que você está assistindo seja uma pessoa que saiba o que ela está dizendo, tá bom? Esse é o momento da gente compartilhar a informação verdadeira, compartilhar a informação real e não só ficar, enfim, fazendo spam, entendeu? Na caixa de entrada de ninguém. Então, um beijo pra você e até o próximo vídeo, que, filho, eu tô surtando e eu estou gravando muito vídeo. Tchau!